Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Uma quarta-feira gostosa, né? Frio, um pouquinho de frio em Avaré. Quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Hoje a gente tem o prazer de receber, venha para cá, José Lucas Dias da Silva. Um aplauso esse menino. Ô José Lucas, nós estamos numa EJA de alfabetização. A maioria, José, estão aprendendo a ler e escrever agora. Tem bastante deles bem avançados, adiantados, né? Alguns já lendo. E o José Lucas Dias da Silva, ele veio lá de Campinas para conversar com a gente sobre o que ele faz na universidade, na Unicamp, que é uma das maiores universidades e melhores do mundo, né? Então, o José Lucas, ele é pesquisador e mestrando pela Unicamp. E ele vai falar com nós sobre dengue. José Lucas, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fica à vontade, o palco é seu. Fica à vontade. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Certo? Gente, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que eu faço lá no Unicamp, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. E eu vou tentar fazer um papo mais interativo, né? Para mim também entender um pouquinho o que a gente sabe, o que a gente precisa dar uma melhorada. E é isso, tá bom? Em relação a dengue, né? É importante a gente entender o quê? Principalmente onde estão os focos, os criadores. Vocês estão vendo na televisão, os locais, o que o pessoal geralmente fala? O que precisa fazer para evitar a dengue? Não deixar água. Não deixar água parada, água acumulada. Mas o porquê disso? Vocês têm alguma noção? Exatamente. A gente chama essas formas de formas larvais. Então, na verdade, o inseto adulto, ele vai lá na água, deposita o ovo, e esse ovo, ele precisa dessa água para conseguir se tornar adulto de novo. Então, tem a larvinha, ela vai ficar mexendo ali, se desenvolver, e até ela sofrer metamorfose e se transformar em inseto adulto. Então, por isso que não pode deixar a água parada. Porque se a gente deixar a água parada, a gente ajuda esse inseto a se proliferar cada vez mais. Entendeu? Perfeito? E principalmente aqui onde a gente vive. Por quê? Porque eles gostam de um ambiente quente. O ambiente propício deles é um ambiente quente e úmido. E a gente está num país que é um país tropical. É um país que está propício a aumentar os casos, aumentar, né, a questão desse inseto. Então, por isso que é importante a gente entender isso. Mas também é importante a gente entender o quê? Que além de não deixar a água parada, a gente também não pode adentrar ao ambiente natural deles, ao ambiente silvestre, que é um local de mata. Se a gente vai numa mata fechada, a propensão é maior. Por quê? Porque ali é o ambiente natural deles. E desmatamento, queimada, tudo isso vai aumentar cada vez mais a quantidade desses insetos. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como vocês acham que a gente deve fazer para diminuir os casos de dengue? Não deixar a água parada. Mas vocês acham que matando, disseminando tudo, erradicando, é ideal? Exatamente. Então a gente tem que o quê? Evitar o desmatamento, evitar queimadas, porque isso faz com que a gente invada o ambiente deles. Na verdade, eles não são causadores. Na verdade, é a gente próprio que está causando isso. Né? Perfeito? Porque a gente está invadindo o ambiente deles. Né? Eles estão quietinhos ali na natureza. A partir do momento que a gente adentra a mata, queima, desmata, a gente aumenta a proliferação. Principalmente porque eles são espécies que são chamadas de sinantrópicas. O que é uma espécie sinantrópica? Uma espécie que ela consegue se adaptar a qualquer ambiente. Então, ele vive na área rural, ele vive ali dentro da mata, mas ele consegue viver perfeitamente dentro da cidade. Por quê? Porque ele tem essa capacidade. Então, se a gente destrói o ambiente dele, ele automaticamente vai procurar o nosso ambiente. E convivendo com a gente, ele pode disseminar algumas doenças. Por exemplo, a dengue. Certo? Então, a gente precisa entender que não é erradicando o mosquito que a gente vai acabar com a dengue. Até porque é impossível isso. A gente não consegue. Nem que a gente queira, nunca a gente vai conseguir eliminar os Aedes.
Mas a gente precisa tomar algumas medidas em relação ao meio ambiente em si. Por quê? Porque senão a gente destruindo o ambiente, a gente está aumentando várias doenças e também a gente está acabando com o local que a gente vive. Certo? Então, existem muitos grupos lá no Unicamp que fazem estudos relacionados a esse mosquito, e é importante, né, a gente ter essa noção de que não é só água parada, mas que o desmatamento, queimada, vai ajudar na proliferação. Perfeito? Vocês têm alguma dúvida? Mas não é nosso, né? Porque nós não tem terra para desmatar. Porque a prefeitura não... Então, aí que entra o que a gente precisa entender, que é a questão das políticas públicas. Na hora do voto, a gente precisa ter um voto consciente para que a gente coloque lá no poder pessoas que tenham essa noção, que entendam realmente como funciona o ambiente, e não que usem de técnicas que na verdade, são preventivas de forma temporária. Então, ir lá, matar todos os mosquitos, não faz sentido. Não. Né? Nem para o meio ambiente, nem para a gente. E Lá embaixo lá está precisando de ser carpido lá tem uma base de uma praça de esquina lá, que a praça está pegando a metade da rua, tudo de mato. Lá tem cobra, tem escorpião, tem gato, tem... Gato vai levar o bichinho. Joga o lixo lá, junta no plástico, junta a água no plástico, daí o bichinho vai lá. Não é gato, como não é gato, o motor tem que passar por um papo. Joga lixo lá, o bicho vai começar lá. exatamente, vai ficar ali. Mas eu também vamos jogar a cidade limpa, não jogar lixo no lugar. Porque aqui porque a gente faz a nossa vez, mas... Um copinho de plástico. Exatamente. Eu acho que, na minha opinião, a gente fazendo cada um a sua parte, né, a gente consegue chegar muito mais longe do que se somente um grupo fizer, ou somente algumas pessoas tiverem essa consciência. Então é importante. Outra casa, né? Se outra casa não deixar nada de água e a outra casa deixar. Sim, exatamente. Mas também a gente. Todas as casas. Exatamente. A gente precisa entender que também não é através nem do ódio, nem da briga, que a gente vai resolver isso. A gente precisa entender que a forma de resolver as coisas é no diálogo. Ele tem que ter alguma coisa. Na educação. Ele tem que ter a consciência também, porque ele tem que ajudar o pobre, porque como que a gente vai lidar com esses negócios aí que o senhor está falando? Sim. Se a gente é doente, não pode carpir, não pode carregar coisa pesada, não pode fazer nada. Fazer uma praça bonita ali, ó, jogar lixo. Na frente da casa pode. Esse dia eu não achei uma jarra com em cima da minha cama. Por quê? Entrando uma cobra listrada, não é uma... Cobra? É perigo também, não é cobra. A cobra listrada ainda, de toda força. Tá. Gente, então olha a importância da consciência de todos nós. Então cabe a todos nós cuidar dos quintais, não deixar água parada. O José Lucas, ele é pesquisador e lá no laboratório da universidade ele pesquisa a mosca, né? Ele vai pesquisar esses insetos que muitas vezes são causadores, alguns são causadores de doenças, como é o caso da dengue. Ele também pesquisa insetos como a mosca, que pousa sobre... Vocês contaram para ele do corpo que foi encontrado? Então, muitas vezes, moscas estão sobre o corpo. Ele estuda isso, sabiam disso? Ele é pesquisador e estuda, por exemplo, quando a mosca senta sobre algum corpo, alguma coisa que está apodrecendo, ela bota. E é isso que ele estuda. Esse é o campo dele, a área dele lá na universidade. Tudo bem, José?
né? Mas Eu estava pegando na cobra e pensando que era uma tira. Sim, então olha a conscientização de todos nós. Vocês Vamos... têm noção que o inseto, ele não é só algo maléfico, mas ele pode também ser benéfico? Esse tal de mosquito que o senhor falou, ele pode ser junto com, misturado junto com o outro? Como assim? A dengue, tinha dengue. Não. parecido Alguns desse insetos, por exemplo, a Penelongo. mosca. Sabe essa mosca que a gente vê? Zona varejeira? Essa mosca ela é muito importante, por exemplo, e usada em casos periciais. Então, o perito criminal, quando acontece um crime, ele pode usar dela como ferramenta para resolver o crime. Então, o inseto ele não é só algo maléfico, ele também é importante e ele consegue ajudar a gente em várias coisas. Por exemplo, o que eu estudo, que é em perícia criminal. Certo? A partir deles, a gente consegue determinar quanto tempo a pessoa morreu, se houve algum transporte de cadáver. É super interessante. E é isso que eu faço um pouquinho lá no Unicamp. Se morreu facada, se morreu a tiro, né? Também dá. Essa parte fica mais ali na balística, nas outras áreas. Mas Pelo elo também se pode. pelos insetos a gente consegue ver se houve algum tipo de assédio, se houve algum crime sexual. O pernilongo É também. bastante interessante. O pernilongo é perigoso também, mordo picar, né? Cadê? O pernilongo, ele é importante a gente entender que a gente tem que ter um controle, principalmente por causa da dengue. Mas que não é todos os pernilongos que transmitem a dengue. Não é porque você foi picado por um pernilongo que você vai ter dengue. Porque ele pode ser que ele não esteja contaminado. Por isso que não adianta erradicar. A minha colega disse assim que teve dengue, quando ela vem tempo mesmo, eu esqueci. Gente, olha, foi uma aula explicativa com o pesquisador e mestrando pela Unicamp, José Lucas Dias da Silva. Para nós foi uma honra recebê-lo, né? Ele veio explicar para a gente, né, para que a gente tenha mais consciência sobre a dengue, para que a gente avise os nossos vizinhos, conscientize o nosso bairro e a gente pode vencer o mosquito. Por enquanto o mosquito está bem na frente, vencendo. Então eu quero uma salva de palmas para o José Lucas Dias da Silva, gente. Muito bem. José Lucas, muito obrigado e até a próxima.